Hoje nós vamos meditar o Evangelho de São João, capítulo 10, versículos de 1 ao 10, dando continuidade ao Evangelho de ontem, na meditação da palavra. E Jesus diz o seguinte: Eu garanto a vocês, aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta para ele, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma de suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as suas ovelhas, ele caminha na frente delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Elas nunca vão seguir um estranho. Ao contrário, vão fugir dele, porque elas não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que Jesus queria dizer. Jesus continuou dizendo: Eu garanto a vocês, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E Jesus, no Evangelho de hoje, ele continua a catequese sobre o pastoreio, a missão do pastor, a missão do bom pastor, a missão daquele que foi ungido, daquele que é ungido, daquele que é consagrado. E Jesus diz o seguinte: o porteiro abre a porta para ele, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma de suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Ele chama cada uma de suas ovelhas e as conduz para fora. É interessante a gente notar e perceber que aqui Jesus está falando das ovelhas que estão dispersas, as ovelhas que estão longe do rebanho, longe do redil. Aqui Jesus está falando das ovelhas que estão perdidas, das ovelhas que estão entregues aos prazeres carnais, às coisas mundanas, ao sexo desregrado. Aqui Jesus está falando das ovelhas que estão perdidas. E Jesus chama essas ovelhas. Jesus é o bom pastor. É aquele que deixa as 99 para ir atrás daquela que se perdeu, ou daquelas que se perderam pelo caminho, ou daquelas que sequer nem começaram a caminhar. E Jesus, ele diz
que chama cada uma de suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Para fora de onde? Para fora dos vícios, para fora da prostituição, para fora da roubalheira, para fora do adultério, para fora da cobiça. Jesus, então, ele chama as suas ovelhas. Mas, meus irmãos, o que acontece aqui hoje em dia, muitas ovelhas que estão dispersas por aí, estão surdas à voz do bom pastor, já não conseguem mais identificar a voz do bom pastor, daquele que chama as suas ovelhas, daquele que conduz as suas ovelhas. Estão surdas, estão cegas, caminham nas trevas e não querem saber da luz. Até se aproximam da luz, mas rapidamente se afastam da luz. E Jesus quer essas ovelhas. Jesus não quer perder nenhuma das ovelhas, porque todas as ovelhas para Jesus são importantes. Jesus veio para resgatar não só uma ou duas ovelhas, mas todas as ovelhas, toda a humanidade, todo o gênero humano. Então é preciso que haja uma abertura de coração por parte dessas ovelhas desgarradas do rebanho. E é preciso também que aquelas que estão no rebanho permaneçam fiéis aos ensinamentos de nosso Senhor. E lá no versículo 9, capítulo 10, versículo 9, Jesus diz: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Então Jesus diz que quem entra pela porta, que ele é a porta, quem entra por ele será salvo. Então é preciso ter consciência de que a salvação ela está no nome de Jesus. A salvação está em Jesus. Quem entra pela porta será salvo. E aqui é importante recapitular que não há outro nome pelo qual possamos ser salvos a não ser o nome de Jesus Cristo. E quando Jesus fala em porta, me vem aquela passagem em que ele diz que larga e espaçosa é a porta que leva para a perdição, e estreita é a porta que leva para o céu. Então, para ganharmos o céu, não precisamos fazer nada? Não, meus irmãos. Não basta dizer eu creio, não basta dizer eu amo Jesus, não basta participar das missas, dos grupos de orações. Não. É preciso colocar em prática. É preciso passar da teoria para a prática. Não podemos ficar somente na teoria, no sentimentalismo religioso.
Precisamos então pedir a Deus a graça de colocar em prática a palavra, para que nós sejamos salvos, para que quando Ele nos chamar, nós nos apresentemos diante dele com a nossa consciência pura, sem a mancha, sem a terrível mancha do pecado. Que Nossa Senhora nos ajude, ela que é a nossa auxiliadora, nossa protetora, nossa querida e amada Mãe do Céu, e que interceda por nós, hoje e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Deus e a sua Mãe Santíssima. Amém. Deus abençoe você. Peço que compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que a palavra de Deus possa alcançar mais corações. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Até a próxima meditação.